Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 19 de junho de 2024. Vamos trazer para vocês mais um vídeo áudio, cujo título: Como será o processo da passagem das dimensões? Vamos também abordar aqui o processo da passagem da terceira para a quinta, da quinta para a sexta, sétima, oitava e nona dimensão, que serão depois na nova Terra. Vamos abordar também que este processo nada mais é do que uma consciência que se expande temporariamente. Ela pode estar numa dimensão, navegar numa outra, voltar para a anterior, isso acima da quinta, obviamente. Porque na terceira dimensão e na quarta dimensão é um tempo que nós já conhecemos. A partir da quinta, tudo vai modificar, tudo vai mudar, porque a nossa consciência será outra, totalmente diferente. Nas dimensões superiores, a partir da quinta, a curva é sempre ascendente, não é uma linha reta. Ela sobe, mas ela também desce, sobe e desce, mas na medida que ela sobe e desce, ela vai se elevando, por isso nós vamos ter um tempo, mais um tempo para o planeta e a sua humanidade, longo, da quinta até a nona dimensão. Só lá na nona dimensão as almas farão novamente uma ascensão. Depois também nós vamos ver algumas outras perguntas aqui que foram feitas. E se der tempo nós colocaremos no final deste áudio. Começando então o tema de hoje, vamos abordar novamente a questão da transição que nós estamos agora dentro dela, já no seu final, que é a passagem da terceira dimensão para a quinta dimensão. Muitas perguntas são feitas aqui. Eu já respondi tantas vezes e coloquei também em textos, em áudios anteriores, como é esse processo. Ainda assim há muitas dúvidas. Por que da terceira para a quinta? Aonde fica a quarta dimensão? Não vamos passar pela quarta? É uma dúvida até, eu diria, lógica, mas também lógico é o entendimento desta passagem. Porque a quarta dimensão, ela sempre esteve aqui, junto com nós aqui na Terra. A diferença é que a alma, enquanto encarnada, está na terceira dimensão. E quando desencarnada, ela estava na quarta. Porque a quarta dimensão faz parte da terceira, é como se fosse um compartimento, onde a consciência é um pouco mais elevada. Então a alma, ao desencarnar, ela vai, sem o corpo físico, para o astral da Terra, e ali a dimensão que a gente chama de quarta dimensão, ou 4D, possibilita ela a expandir essa consciência o suficiente para fazer uma retrospectiva do seu aprendizado nesta escola de almas, lembrando do passado, conhecendo o futuro. Ela vai poder então se autoavaliar e refazer um plano diferente, ou então repetir alguns planos para que ela possa evoluir, porque o sentido e o segredo e o objetivo das almas aqui nesse planeta é concluir esse aprendizado no mundo de provas e expiações, que é feito na terceira dimensão. Quando nós entendermos isso, nós vamos também começar a entender que a quinta dimensão é uma consciência acima ainda da quarta, daquela onde a alma sem o corpo já se expandia o suficiente para saber o passado e o futuro. A quinta dimensão é uma frequência de consciência. Eu coloquei, eu acho que foi num texto, ou se foi também em áudios, eu não lembro, uma orientação que veio uma vez, porque eu fiz essa pergunta, esse questionamento para a minha equipe espiritual. Porque uma mensagem que eu recebi dizia: na quinta dimensão, a consciência humana estará num patamar de 79% de sua capacidade, porque nós teremos ainda na quinta dimensão
Na sexta, na sétima, até a nona, ainda um corpo físico. Cada vez que passa de uma dimensão, um corpo mais sutil. Se teremos um corpo físico, ele será mais ou menos igual ao de hoje, com a diferença da frequência. Mas teremos um cérebro, teremos uma mente pensante, aquilo que nós chamamos de consciência biográfica. Se na terceira dimensão a alma tinha de 1 a 2% da sua consciência plena, e alguns gênios tinham 4, 5, como dizem que o Einstein chegou a 5. Nível 5, 5% da sua consciência. Era um gênio, porque era acima da média. Na quarta dimensão, obviamente, as consciências se elevam, não sei que patamar, porque não temos essa informação. Mas vamos supor que seja lá entre 10 e 20, ou 10 e 15. 10 e 15%. Então, na quinta dimensão, nossa consciência vai dar realmente um salto para 79%. Como eu já disse anteriormente, naquela vez que eu falei sobre o assunto, eu fiquei mais surpreso não com 79%, mas com o número 79%, porque é um número que poderia ser dito 80%. Seria mais prático. Mas a informação que me veio foi que é o nível mínimo da quinta dimensão. Então, a nossa consciência, ao atingir a quinta dimensão, ela é retirada do domínio dos véus, do esquecimento. Quando os véus forem realmente removidos, a consciência dá o salto quântico. Vai para 79. Obviamente que tem consciências que na nova Terra já estarão com 80, 82, 83, porque está acessando dimensões acima da quinta. A sexta, por exemplo, a sétima. Isso é possível porque nós já temos pessoas aqui na terceira dimensão já com consciências, mesmo que seja por um tempo muito curto, atinge a sexta, a sétima dimensão. Não somente a quinta. A quinta até eu diria que é fácil. Basta você estar bem elevado, concentrado, em meditação, em oração, quando você cala a sua mente, você escuta a sua alma, você consegue acessar por alguns momentos a quinta, a sexta, a sétima. Daqui a pouco alguém já chega na oitava. Não sei se isso é possível enquanto está aqui na terceira, mas lá adiante vai chegar. Quando nós estivermos na nova Terra, a frequência mínima será a quinta. Por isso aqueles que não têm frequência no final não vão para a nova Terra. Mas não se preocupe, porque se você está com a frequência da nova Terra, quando você vai para a nova Terra, os véus são retirados. Então você terá esse salto quântico de consciência. Mesmo que hoje a tua consciência esteja limitada a 4, 5. Não tem problema nenhum. Ou até menos, né? Está lá em 2, 3 também, não tem problema. O que vale é a condição ética de cada um. Esse é o portal que abre para a dimensão superior. A consciência é natural, ela vai ampliar naturalmente sem nenhum problema. Quando a alma estiver na nova Terra, na quinta dimensão, se ela se eleva, ela consegue acessar a sexta, a sétima, e com o tempo a oitava, e vai subindo de 79 para 80, 90. Quando chegar a faixas de nona dimensão, ela atinge o máximo que aquele corpo humano pode produzir em termos de consciência, através do seu cérebro, da sua fisiologia. Então ele chega ao 100%. Só que ele não vai ficar em 100%, ele vai baixar de vez em quando para 90, para 80. Ele vai ficar ali, entre 79 e 100. Chegará o dia que a alma está tão elevada que ela não baixa mais da nona dimensão, do 100% da frequência, da consciência. Então ela vai ter que fazer um novo salto quântico, vai para a 10ª dimensão. Então, se o corpo físico na terceira dimensão era muito pesado, muito denso, na quarta, a alma sem o corpo tinha essa consciência um pouco expandida, obviamente, mas limitada àquela dimensão, porque ela não precisaria, nunca precisou estar na quinta dimensão como a alma desencarnada.
Não era necessário, é um desperdício que ela não tem nada que fazer lá na quinta ainda. Na quinta dimensão, os nossos corpos vão ser sutilizados, não são mais pesados como aqui agora na terceira. Na sexta vai ser mais sutil, na sétima mais sutil. Eles vão perdendo o peso, como se diz, ou então a matéria. Vão se sutilizando que a matéria fica bastante leve, rarefeita. Na nona dimensão ainda existe um pouco de matéria, mas na décima dimensão já não há mais matéria. Então os corpos não são mais materializados, eles são corpos de luz. E na décima segunda também mais leve ainda. E quando chega na décima segunda dimensão, aquilo que nós temos de informação é que não há mais forma. Há apenas uma consciência de luz, sim, mas não um corpo de luz sem forma. Existe um corpo de luz, como se fosse um ponto luminoso, que mais adiante, sim, então ele vai deixar de ter simplesmente uma visibilidade como algo, nem que seja um ponto de luz, e vai se transformar apenas numa consciência, sem que nada e ninguém, nas condições atuais, possa ver ou sentir, porque realmente é fora da capacidade das consciências mais inferiores entenderem essa situação. Enfim, nós vamos vendo como as coisas vão andando. Mesmo que se leve ainda alguns milhões ou bilhões de anos, não importa. O importante é que a evolução jamais cessa. A criação jamais cessa. A alma é imortal, jamais deixará de existir. Ela sempre vai se transformar numa consciência mais elevada, que ela se integra, na verdade, às suas próprias versões de alma e vai criando esse grau de consciência como se ela fosse única. Bom, entendendo então que o salto quântico ele é uma metáfora, porque não há um salto que você programa e consegue dar. Você vai fazendo aos poucos, sem perceber. Você não vai perceber que você avançou. A não ser quando você der o salto da terceira para a quinta, agora você vai notar. E depois lá da nona para a décima. Fora disso, são picos de consciência que sobe e desce, que as pessoas não se percebem. Hoje, por exemplo, você pode fazer uma avaliação de você mesmo. Se você consegue acessar frequências de quinta dimensão, e você está num corpo ainda humano, da Terra de terceira dimensão, você nem percebe. Fisicamente, você não percebe. Você vai sentir que você está mais leve, está com uma consciência mais apurada, mais aberta, mais elevada. Mas não é uma coisa tão visível como o dia e a noite, por exemplo. Não há essas comparações. Por isso muitas pessoas ainda dizem que nada acontece, que nada muda, que parece tudo igual. Porque é assim que é. Se fossem muito bruscas as mudanças, nós teríamos sérios problemas. E assim vai ser muito mais fácil. Então a consciência ela é temporária. Ela não vai mais ficar. A partir da quinta dimensão, ela não fica mais. Aliás, na quarta também, nem na terceira era definitiva, porque a terceira ia para a quarta voltava para a terceira, mas ficava um tempo longo, comparando em termos de tempo linear, como nós conhecemos. Era uma existência inteira, depois um tempo lá no outro lado, e voltava mais uma existência. Na quinta dimensão em diante, nós vamos ter lapsos de tempo. Embora o tempo não exista como nós conhecemos, mas nós vamos ter assim um tempinho que não precisa ser longo e nem curto, é relativo.
Quando se eleva. Quando se adensa um pouquinho, volta um pouco para trás, e é normal isso. Mas sempre de 79 para cima. 79% da capacidade neural, cerebral, psíquica, daquele corpo que ainda vai existir por um tempo. Hoje nós vemos pessoas que se elevam. Você pode fazer isso? Eu posso fazer? Quando nós nos elevamos, nós temporariamente ficamos numa frequência mais elevada. Opa, agora eu estou conseguindo sentir essa frequência alta, essa vibração alta. Quando nós canalizamos, nós temos que elevar a consciência para dimensões acima, senão não há canalização. Porque nós não podemos acessar consciências que estão fora de corpos físicos, em dimensões superiores, se nós não elevamos a consciência. Vamos canalizar no máximo contatos com pessoas, seja física, seja por telefone, por outro meio de comunicação, mas pessoas da mesma frequência. Já falei isso também. Canalizar é preciso elevar a consciência. Na medida que nós elevamos, nós canalizamos naquela frequência. Se eu conseguir elevar a minha frequência para a 7ª dimensão, eu vou canalizar mensagens vindas de seres da 7ª dimensão. Senão, não. Não vem da 6ª, da 5ª ou da 4ª. Da 4ª também. Tem ainda almas por aí fornecendo informações, sim. Aquelas que estão ainda lá nas colônias, aquelas que estão nas naves, ainda tem almas ali. Foram removidas as almas duras, endurecidas, aquelas que se comprazem no mal, mas as almas boas ou as boas almas ainda estão lá. E elas podem, sim, mandar mensagens, enviar mensagens, dar assistência para nós aqui, na fisicalidade. Essa montanha-russa de frequência, ela é normal. É normal aqui na 3ª, é normal na 5ª em diante também, quando nós estamos aprendendo, evoluindo. Lembrando que a 4ª dimensão era apenas uma oportunidade da alma fazer uma autoavaliação. Então pouco ela produz lá. Ela pode até aprender alguma coisa, se preparar melhor para a encarnação seguinte, mas a frequência mesmo de aprendizado é aqui, enquanto ela está na forma física. Então, a montanha-russa, ela vai existir, sim, também na nova Terra, porém, a frequência mínima será sempre de 5ª dimensão. Não tem nenhum risco de alguém baixar da 5ª na nova Terra, porque não há espaço, não há nada que leve uma consciência para aqueles níveis inferiores, porque isso nós já vivemos e já subimos. Uma vez que subiu, fecha-se o alçapão. Não volta mais para baixo. Não volta para o porão mais. Alguém me perguntou lá no canal do YouTube, você consegue ficar sempre na 5ª? Olha, eu acho que quem está encarnado é impossível ficar, por mais evoluído que aquela pessoa seja, que aquela alma seja, que aquela consciência seja, é impossível ficar sempre na 5ª, porque nós ainda estamos no meio da velha Terra, da 3ª dimensão, e algo sempre vai puxar nós para baixo. De vez em quando a gente sobe e fica mais tempo, menos tempo. Depende de como a gente se comporta. O meu trabalho, por exemplo, eu levanto de manhã, começo a trabalhar. São mensagens e mensagens e mensagens, centenas, todos os dias. Tenho que ler todas, responder uma grande quantidade. Isso me toma quase o tempo todo. Eu tenho que tirar as folguinhas disso para fazer os áudios, senão eu não consigo mais produzir nada. E isso me leva o tempo todo, à manhã, à tarde e à noite. Mas eu tenho também que, às vezes, ir no mercado, tenho que ir no banco, tenho que ir em algum lugar, tenho que, às vezes, encontrar com pessoas, familiares. E, às vezes, depende de onde a gente vai, com quem a gente se encontra,
situações que precisam ser resolvidas, e sempre tem, um encanamento que dá problema, um problema elétrico, um problema hidráulico, problema mecânico no carro, e isso estressa, e quando estressa, a gente cai lá para a terceira com os dois pés, porque o estresse é uma energia tremendamente baixa, a incomodação, como se diz. Mas quando eu estou trabalhando, eu preciso estar sempre elevado. Não vou dizer que estou sempre na quinta, mas muito próximo disso, com certeza. Quando eu vou canalizar uma informação, eu preciso me elevar, senão eu não consigo. Quando eu vou responder a alguém, eu preciso estar elevado, senão eu vou responder uma opinião da terceira dimensão. E se vocês têm reparado nas respostas, tanto lá na minha página do Facebook, quanto lá agora no canal do YouTube, as respostas, elas são sempre algo que tem um sentido. Muitas vezes eu até me surpreendo com a resposta e aprendo com elas, porque a resposta não sou eu que estou dando. É alguém que está me assessorando, porque eu não saberia daquela resposta. Como ser humano da terceira dimensão, encarnado aqui na Terra ainda, que não acabou a transição, seria quase impossível dar aquela resposta. E às vezes a gente dá uma resposta realmente interessante. Então ali a gente está elevado. Então ninguém consegue ficar sempre na quinta dimensão enquanto está aqui agora. No desencarnar, se estiver na frequência da nova Terra, vai estar na frequência da quinta dimensão, porque não vai nem para a quarta. Já está na quinta. Porque a Terra, como consciência, também já está na quinta dimensão. Embora ainda tenha os seus compartimentos de terceira, suas frequências de terceira e de quarta, necessários ainda, mais um tempinho, curto, mas ainda precisa. Nós temos aqui na Terra as consciências, já as frequências, que cada um pode chegar e atingir, como eu falei. Já está pronta aqui, embora talvez ninguém consiga chegar na oitava, nona dimensão, mas se alguém conseguir, chega, porque está aqui. Está tudo aqui. Já está pronto. É como uma casa que já está pronta e tem umas peças lá que ainda não foram habitadas porque não houve necessidade. Mas se houver necessidade, vai abrir a porta e vai entrar. Está prontinha. Porém, respondendo aqui a pergunta, realmente eu ainda não consigo ficar 100%, sempre, o tempo todo na quinta. De vez em quando eu tenho sim os estresses da vida aí também, os problemas todo mundo tem, e a gente precisa recuar para resolver, porque se não recuar, tu não resolve. Porque na quinta dimensão não tem problema nenhum. Os problemas são para a gente dar um passo atrás, como se diz, e depois dar outro para frente, e mais outro para frente. Esses passos para trás geralmente servem para afirmar, para nós nos posicionarmos melhor. Para finalizar aqui, eu queria fazer mais um comentário. Na semana passada, alguém colocou lá no vídeo do YouTube vários comentários, porque eu só assisto ao teu canal, porque os outros não são de confiança, porque nós falamos lá alguma coisa que é preciso ter consciência das informações, porque há muita desinformação. Isso é verdade. Mas existem muitos canais bons. Não é preciso seguir só o meu. E, aliás, aquele que não gosta daquilo que é postado aqui, não precisa ficar aqui. Porque nós temos, cada um nível de consciência que se afina com algumas informações que, às vezes, está num canal, às vezes está no outro. Tem muitos canais. Eu diria que tem centenas de bons canais. Mas tem sim, eu não vou aqui citar nem os bons nem os ruins, porque eu não quero fazer isso. Aquilo que serve para mim não serve para o outro e vice-versa. Se a pessoa se permite a ser desinformada, é porque ela precisa de uma lição ainda. Então ela vai fazer esse processo. Está tudo certo. Se o ser humano que está aqui encarnado ainda precisa de boas informações, se ele tem a intenção de buscar boa informação, de querer aprender, ele não vai sentir sintonia com uma informação que não é condizente com aquilo que ele precisa e quer. Então não tem problema. Se você leu ou escutou algo de um canal
Ah, até parece interessante, mas daqui a pouco você pensa, mas isso aí não está certo, isso aí não tem nada a ver comigo, não tem problema nenhum, descarte. Daqui a pouco um canal tem uma informação que não te serve, mas tem outra que te serve. O importante é você filtrar a informação, porque você precisa de alguma orientação e também precisa de alguma lição. Nós não podemos fazer esse jogo de aqui está tudo errado, lá está tudo certo. Não, não é assim. Ninguém tem a verdade absoluta e ninguém está totalmente errado. Como diz o ditado antigo, não tem ninguém que não tenha algo para aprender, por mais que saiba. E também não tem ninguém que não tenha algo para ensinar pelo pouco que sabe. Porque sempre tem alguém que precisa de um ou de outro. Então, vamos valorizar sim aquelas almas encarnadas que se esforçam para trazer boas informações, aqueles bons canais. Mas é preciso só ter o discernimento. O que me serve? Se não serve para mim, serve para outro, porque senão não existiria. Tem alguém se beneficiando, se abastecendo daquelas informações ou desinformações. Porque se não tem ninguém que aproveita, é uma semente que está em cima de uma pedra e não vai germinar. Então é óbvio que se tem alguém se criando é porque tem alguém tratando, como se diz, cultivando. Está bem? Então agora eu finalizo esse áudio de hoje. Como sempre, vos deixando com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.